Boa tarde, pessoal. Meu nome é Armando Barreto Marra, sou juiz de direito aqui do estado de Minas Gerais e atualmente estou na primeira vara civil da comarca de São João del Rei. Eu vim aqui nessa plataforma para falar um pouco sobre um tema muito importante que às vezes até as faculdades de direito negligenciam. É sobre as teorias de justiça. Bom, vamos direto ao ponto, porque é o mais importante. O que são as teorias de justiça? As teorias de justiça são o ramo da filosofia que estudam o que é a coisa certa a fazer, tanto na vida política individualmente ou comunitariamente. Não no sentido político, de político partidário, mas de política no bom sentido, da convivência entre os seres humanos. Então, vou colocar 3 situações aqui para começarmos a vislumbrar 2 correntes importantes nesse assunto. Vou imaginar uma situação hipotética, você dirigindo um trem e o trem perde a possibilidade de frear, arrebentam os freios. E você vê que na sua frente existem 5 trabalhadores e o trem vai atingi-los. Você vê que logo adiante existe um desvio que você pode desviar o trem, e nesse desvio logo à frente só tem um trabalhador. Então eu pressuponho que a maioria de nós desviaria o trem e para causar o menor número de vítimas. Vou colocar outra situação. Você está em cima de uma ponte, em cima dessa linha de trem, uma ponte que passa em cima dessa linha de trem, mas você agora está em cima da ponte e vê um homem muito gordo naquela ponte olhando para baixo. Você vê o trem vindo, vê os 5 trabalhadores na linha de trem que vão ser atingidos, e você vê que é possível você empurrar aquele homem muito gordo, que ele seria capaz de parar a locomotiva e salvar a vida dos 5 trabalhadores. Aí, no entanto, acho que a maioria de nós não faria isso, porque aí existe um desvalor na ação, na própria ação. Colocar outra situação hipotética. Um médico está no hospital numa hora de muito aperto e tal, e ele tem alguns pacientes esperando transplante. Um esperando transplante de fígado, outro de rins, outro de coração e outro de córnea, e vê uma pessoa chegando lá totalmente saudável para fazer um check-up. E ele pensa que se ele matasse aquela pessoa, ele poderia salvar a vida daqueles 5 pacientes que estão esperando os órgãos para transplante. Nesse caso, ele salvaria 5 vidas, mas perderia uma vida, não é? E acho que nenhum de nós pensaria na loucura de se fazer uma questão dessa, porque essa ação teria um desvalor muito grande, né? Daí nós podemos vislumbrar. No primeiro caso, você analisa, você baseia a sua ação nas consequências. Você prefere matar um trabalhador do que 5. E nos 2 outros casos, você analisa o desvalor da ação. Daí nós podemos tirar a conclusão de que nós temos 2 tipos mais importantes de teorias de justiça. Uma que baseia, que determina o nosso comportamento de acordo com as consequências. E outra que dá um enfoque total no valor da ação, de natureza categórica. Então existem as teorias de natureza consequenciais e as teorias de natureza categórica. Vamos primeiro, então,
abordar a mais importante teoria de natureza consequencial, que é aplicada aí todo dia, nós mesmos aplicamos o tempo todo, que é o utilitarismo, de Jeremy Bentham. Uma particularidade com relação a esse teórico inglês, filósofo e teórico inglês, ele era tão utilitarista que depois da morte dele, antes da morte dele, determinou que o corpo dele continuaria a prestar uma utilidade à sociedade, participando do conselho diretor da Universidade de Londres. E assim foi feito, o corpo dele foi embalsamado e lá na sala de reunião do Conselho Superior, o corpo dele lá está embalsamado, só que eles fizeram um trabalho muito ruim na cabeça dele e eles substituíram a cabeça por um trabalho feito em plástico, e a cabeça ficou no chão. Mas enfim, o corpo dele está lá e em toda a ata de reunião consta Jeremy Bentham presente. Curioso, mas consta. Os ingleses são muito tradicionalistas, né? Enfim, só esse pequeno adendo. O Jeremy Bentham, ele dizia que o ser humano é movido por dois grandes motivos. Ele foge da dor e busca o prazer. Então toda decisão deve vislumbrar o que vai causar mais prazer e menos dor. O utilitarismo presume que é possível avaliar numa decisão individual, na maneira correta de agir, numa decisão política, o que vai causar mais prazer e menos dor, o que vai causar mais felicidade para o maior número possível de pessoas. Para Jeremy Bentham, por exemplo, para ele era super correto julgar meia dúzia de cristãos lá para o delírio nos circos romanos, o delírio da plateia com o banho de sangue, porque havia uma multidão tendo um prazer muito grande e só uns poucos cristãos estavam sendo devorados pelos leões. Uma questão se coloca com relação a essa aplicação. Suponha que o governo dos Estados Unidos descobrisse um terrorista no dia 10 de setembro de 2001. E ele sabia de todo o plano daquele atentado, que foi aquele desastre, né, que teve 3.000 mortes e tal. E a pergunta é legítimo torturá-lo para desvendar o plano? Ou a tortura é uma conduta com tanto desvalor que não é justificável implementá-la? Fica essa pergunta. Pelo utilitarista, a tortura seria plenamente justificável. Porque para o utilitarismo o que importa é o maior número a maior felicidade possível. E com certeza salvar 3.000 vidas causa mais felicidade, né, em relação à vida de um terrorista, ao bem-estar físico de um terrorista. Bom, para Jeremy Bentham não havia distinção entre prazeres elevados e prazeres baixos. Para ele, tudo podia ser medido numa medida só. Existem prazeres mais elevados e prazeres mais baixos, né? Aí a gente entra na posição de John Stuart Mill, cujo pai foi discípulo de Jeremy Bentham. John Stuart Mill era utilitarista também. Só que, para ele, os prazeres tinham valores. Os prazeres podiam ser valorados como prazeres elevados e prazeres mais baixos. Para ele é possível analisar a natureza de um prazer e levar em conta o grau de
elevação do prazer e o grau de baixeza do prazer, vamos dizer assim, para tomar uma decisão política. Ele mesmo dizia que é melhor um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Dizia também que é melhor um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito, né? Então daí se vê o posicionamento dele considerando valores elevados e valores mais baixos. O John Stuart Mill, só uma curiosidade, ele aprendeu grego aos 3 anos, latim aos 8, aos 10, escreveu uma história do direito romano. Era uma inteligência fora de todos os parâmetros. Aí aos 20 anos ele teve um colapso nervoso, uma espécie de depressão muito forte, e em seguida ele se casou com Harriet Taylor, essa mulher que dizem que foi o grande esteio da vida dele, que toda a teoria dele, ele discutia com ela, e ela, na verdade, foi muito ativa na formulação da teoria, da sua teoria. Bom, existem duas posições também com relação à teoria da justiça no enfoque da distribuição de renda. Existem os libertários, cujo expoente é Milton Friedman e Nozick, que defendem que a partir do momento que o homem é dono do corpo dele, é dono da sua vida, qualquer interferência, qualquer cobrança de tributos, por exemplo, é uma usurpação, é um roubo. Porque se o homem produz e o Estado vai e pega uma parte daqueles rendimentos, daquele dinheiro, ele está roubando, porque o trabalho torna o produto do trabalho uma propriedade nossa. E nossa propriedade não pode ser usurpada pelo Estado. O raciocínio dos libertários é basicamente esse, no sentido de que o homem é dono de si e dono do seu trabalho, e assim dono de tudo que alcança com seu trabalho. Existem o outro lado, hipóteses de natureza paternalista, que nós vamos ver um pouco mais adiante, mas os libertários entendem basicamente que a tomada de qualquer valor pelo Estado viola a liberdade do ser humano. Eles comparam os impostos a um trabalho forçado, né? Vamos agora entrar no outro teórico, o John Locke. John Locke era um filósofo inglês que divulgou sua teoria até na época da colonização dos Estados Unidos, e alguns dizem até que foi para justificar a tomada das terras pelos imigrantes com relação aos indígenas, aos naturais da terra. Ele dizia que tudo se transforma em nossa propriedade através do trabalho. O trabalho dá legitimidade ao direito de propriedade. Então os colonos americanos não estavam roubando, usurpando terras dos índios. Eles estavam trabalhando e assim adquirindo direito de propriedade. E para Locke, então, quando misturamos nosso trabalho com as coisas, adquirimos o direito de propriedade sobre essas coisas. Para Locke, um governo democrático pode tributar as pessoas para o bem comum. A base da teoria do Locke é que, ao nascermos numa sociedade, tacitamente já concordamos, já damos nosso consentimento à cobrança de tributos para o bem comum. É uma adesão tácita
a colaboração para o bem comum, para manutenção desse contrato social no qual ingressamos ao nascer. Então, o consentimento é o que custa, é o que importa para Locke. Um consentimento tácito, né? Obviamente, ninguém vai perguntar para uma criança se ela vai consentir em pagar imposto quando crescer. O consentimento aí é tácito, de acordo com a teoria dele. Bom, seguindo, um grande filósofo prussiano, Immanuel Kant, ele veio e ele passou a vida até os 50 e poucos anos ganhando por palestra que fazia, e aos 56, 57 talvez, ele publicou a sua obra mais importante, A Crítica da Razão Prática, e A Crítica da Razão Pura também. E para Kant, em resumo, Kant pressupunha a existência de Deus, mas ele criou uma teoria absolutamente independente de qualquer caráter metafísico. Para Kant, todo ser humano, como ser racional, tem uma dignidade íncita. Então, nós devemos agir respeitando a dignidade humana dos nossos semelhantes. Ter o ser humano como um fim, não como um meio. Nossa ação deve estar sempre pautada para agir de tal forma que vemos o nosso semelhante como um fim, não como um meio para obtermos algum objetivo pessoal. E Kant, naturalmente, é contra o utilitarismo. Ele coloca que os seres humanos são autônomos, não heterônomos. Autônomos no sentido de terem uma razão capaz de criar regra de conduta que independe de qualquer fator exterior. Uma regra de conduta que pode servir de regra universal para a conduta de todos os seus semelhantes. Essa é a autonomia em Kant, a capacidade de criar essas regras de conduta que podem servir de modelo para todos os outros semelhantes. Nós somos autônomos quando agimos com liberdade. Autonomia é ter liberdade. Agir livremente é agir de maneira autônoma. Você criar uma regra de conduta que pode servir de parâmetro para a conduta de todos os seus semelhantes. Então nós podemos dizer que heteronomia é o oposto de autonomia. E para Kant, ter liberdade é ter autonomia, porque você cria uma regra de conduta no seu interior, independente de qualquer circunstância externa, de qualquer situação externa, mas você cria aquela regra de conduta e age daquela maneira. Agir de maneira autônoma, como eu disse, é agir de acordo com uma regra que eu imponho a mim mesmo. Liberdade ter liberdade, segundo Kant, é ter autonomia. O que dá um ato o seu valor moral? Segundo Kant, o que dá um ato o valor moral é o seu motivo, é o valor da ação em si. O que torna uma ação de caráter moral valioso é a motivação, é o motivo daquela ação. Apesar de uma ação pode ter um valor que aparentemente, exteriormente, tem um motivo nobre, interiormente, às vezes, o motivo do agente é outro, e para Kant, esse tipo de ação não tem valor moral. Nós podemos colocar um exemplo, acho que o próprio Kant dá esse exemplo. Uma criança, o pai manda uma criança, dá um dinheiro para uma criança comprar um doce, e a criança chega na loja e dá um dinheiro a mais. E aí o
O vendedor vê que ela está dando dinheiro a mais, mas ele pensa: eu não vou ficar com esse excedente porque os outros vão pensar que eu roubei. Essa ação, segundo ele dá o troco correto. Essa ação, segundo Kant, não tem valor moral, porque o motivo era só o posicionamento daquela pessoa perante os outros, a sua imagem. Era um motivo egoísta. Segundo Kant, se esse agente tivesse dado o troco porque é a coisa certa, o troco correto porque é a coisa certa, aí sim ele está fazendo uma coisa, está tendo uma ação com valor moral. Autonomia, então, é agir de acordo com a regra que nós próprios criamos para nós mesmos. Então, existe até um outro exemplo, podemos colocar. Uma empresa nos Estados Unidos lançou uma campanha publicitária com o seguinte dizer: a honestidade é a melhor política. Divulgando aos quatro ventos, anúncio no New York Times, etc, etc, etc. Essa honestidade da empresa, divulgada dessa forma, visava atrair clientes. Ela não agia simplesmente com honestidade, porque é a coisa certa a fazer. Agia dessa forma para atrair clientes. Aí o motivo é viciado. O motivo é viciado, segundo Kant, essa ação não tem valor moral. Só para colocar outro exemplo, numa escola, os diretores, tentando resolver o problema das colas, instituíram um prêmio, um crédito para os alunos comprarem numa loja próxima, os alunos que não colassem. E então os alunos deixaram essa prática, deixaram de colar e tal. Os professores relataram que estava tudo bem, que não estava tendo problemas. Aí, segundo Kant, essa ação não tem valor moral. É uma ação motivada por um motivo egoísta de ganhar um prêmio. Não é uma ação, uma decisão. Os alunos, ao decidirem dessa forma, eles não agiram simplesmente pelo valor de agir certo ao não colar. Então, podemos citar outros exemplos, só esse, só para ficar bem fixado o pensamento de Kant, segundo as ações de valor moral ou não. Vamos entrar agora num outro teórico da justiça, um filósofo americano, talvez seja o filósofo mais importante da segunda metade do século XX na área da teoria da justiça, o John Rawls. Para o John Rawls, ao criar as regras de justiça numa sociedade, nós deveríamos lançar um véu de ignorância sobre todos nós. Nos abstrair de nossa condição social, de nossa raça, de nossa cor, condição financeira, inclinações, preferências, gostos, tudo que for pessoal, para criarmos regras de justiça. Criadas regras de justiça, não haveria ninguém prejudicado na vivência em sociedade, porque ninguém saberia em que posição ia nascer. Você estaria lá embaixo, ou lá em cima, ou no meio. Então, as regras, com certeza, procurariam possibilitar uma vida digna a todos, né? Esse é o pensamento de Rawls. A criação de regras de justiça com a colocação desse véu da ignorância primeiro. A ideia, esse véu da ignorância ao criar as regras de justiça. Portanto, segundo Rawls, essas regras de justiça, Rawls não desmereceu o mérito. Só que para ele o mérito tinha valor relativo. As pessoas, o mérito, o seu talento natural, na verdade, vem de uma loteria do nascimento. Você pode nascer com um talento,
por exemplo, que a sociedade não vai valorizar. Ou você pode nascer com um talento numa sociedade que vai ser super valorizado. Por exemplo, citar, por exemplo, Michael Jordan nos Estados Unidos, uma sociedade que valoriza e gosta muito de basquete, e ele é um gênio, foi um gênio nessa área, por isso ganhou milhões, milhões e milhões. No Brasil, algum craque de futebol, que, por exemplo, Neymar, ganha milhões, milhões e milhões, porque nasceu numa sociedade que valoriza esse tipo de espetáculo, esse tipo de esporte. Então esse dom, o seu dom, não é absolutamente meritório. É claro que você pode trabalhar para desenvolver o seu dom, mas segundo Rawls, os dons são distribuídos aleatoriamente, dependendo de onde você nascer e se aquela sociedade vai valorizar os seus dons. De que adiantaria um bacharel em direito numa tribo indígena? Com todo conhecimento das leis, da Constituição, não adiantaria nada, né? Então, de acordo com base nessa relatividade do mérito, considerando a loteria do código postal, no sentido assim, de que onde você nasce, pode ser uma sociedade que valorize seus talentos ou não, ou valorize mais ou menos, ou um pouco mais, um pouco menos, e é claro, com o seu esforço também, o seu sucesso vai depender não só do seu esforço, mas dos valores daquela sociedade em que você nasce. Aí, segundo Rawls, o princípio da meritocracia é relativo. Rawls não defende que a pessoa não alcance bens, não alcance riqueza com seus méritos. Mas o que ele defende é que à medida que a pessoa alcançar sucesso, ela deve ter uma forma de beneficiar os menos favorecidos. Bom, alguém pode pensar, então para que trabalhar se eu vou ser beneficiado? Não, é preciso encontrar um justo equilíbrio entre o que será distribuído em forma de benefício, acesso, crescimento em qualquer área e o sucesso de uma pessoa. Não é simplesmente o certo é encontrar uma justa medida. O fato é que, em virtude do princípio da diferença, que segundo Rawls é exatamente isso, que ninguém nasce na mesma posição que outro na corrida da vida, uns nascem ricos, outros nascem pobres, uns nascem com um talento aqui, uns nascem com outro tipo de talento completamente diferente. A variedade é imensa, né? Então, esse é o princípio da diferença. Ninguém parte do mesmo ponto na corrida da vida. Então, por isso, Rawls defende que, por alguns terem mais vantagem, devem beneficiar os menos favorecidos. Vocês veem, como exemplo, me vem aqui à mente agora, por exemplo, o Bill Gates, né, tem uma fundação que distribui muitas verbas pelo mundo aí, que faz muito bem aí em área de saúde, não sei, mas produz muito bem. Então a riqueza dele produz bem aos menos favorecidos, principalmente na África, me parece que tem uma atuação bem significativa. Então o pensamento de Rawls é nesse sentido. E esse princípio da diferença, porque existem pessoas que acham que o mérito é tudo. Não, eu conquistei e não tenho que ajudar ninguém. Eu não tenho que nem pagar imposto, eu não tenho que ajudar ninguém, porque eu lutei para conquistar. Tá certo, tem mérito, mas você nasceu numa sociedade que valorizou aquele talento seu para atuar naquela área. E então, ficamos aqui em Rawls, e depois nós voltamos para falar outras coisas, para não ficar muito extenso, muito cansativo. Eu espero que tenham gostado e, de acordo com o feedback, nós voltamos, tá bom? Obrigado, boa tarde, um abraço a todos.